porém, deve-se dizer que o termo separação de poderes apresenta-se inadequado do ponto de vista técnico, pois tem-se entendido que o poder é uno, apenas tendo funções distintas, quais sejam a função de legislar, exercida primordialmente pelo Legislativo, a função de executar as leis, exercida primordialmente pelo Executivo, e a de julgar, exercida com prioridade pelo Judiciário. Assim sendo, as funções do poder são as seguintes. Conforme o artigo 44 da Constituição, é exercida pelo Congresso Nacional, órgão composto pela Câmara dos Deputados e Senado Federal. E, em cumprimento das suas funções típicas, esse órgão cria leis e fiscaliza o Executivo. Ou seja, quanto a ser criador de leis, cria normas gerais e abstratas, por exemplo, o Código Civil, Lei 10.406 de 2002, e, no cumprimento de obrigações fiscalizadoras, por exemplo, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Executivo, conforme o artigo 70. Quanto às suas funções atípicas, possuem a de administrar, que se dá, por exemplo, quanto à sua organização interna, criação de cargos públicos para a Câmara e o Senado, etc. E a de processar e julgar as pessoas do Presidente e Vice-Presidente da República, os ministros do Supremo Tribunal Federal, entre outros, conforme artigo 52, incisos 1 e 2 da Constituição. No Brasil, exercida pela Presidência da República, órgão máximo dessa função, que por sua vez tem duplo papel, qual seja de chefe de Estado e chefe de governo. Tem a função típica de administrar, que engloba a de governo, que é criação de programas e projetos para o enfrentamento de problemas, exemplo, Plano Real, Minha Casa Minha Vida, e a de simples administração, que se atém mais à obediência que está prevista em lei, como, por exemplo, a do presidente exercer o comando supremo das Forças Armadas e de reduzir as desigualdades sociais e regionais. Criação da SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. No cumprimento de obrigações atípicas, cabe a de legislar e julgar. No primeiro caso, edita medidas provisórias e decretos, e no segundo, julga processos administrativos instaurados para concessão ou não de aposentadorias e benefícios aos inclusos no regime geral de previdência social. Veja a seguir como se dá a relação entre poder, função e órgão. Por meio de círculos concêntricos, vemos que um está contido no outro. Partindo do eixo central, para fora se tem poder. Emana do povo, é uno, inseparável e atributo do Estado. Função, modo do Estado se manifestar. E órgão, instrumento que o Estado utiliza para realizar suas funções. Função judiciária. Tendo como órgão máximo o Supremo Tribunal Federal, tão conhecido STF, esse órgão tem um papel precípuo de garantir o Estado democrático de direito, visto que ele é o guarda da Constituição, como reza o artigo 102. Ainda é composto por outros órgãos citados no artigo 92 também da Carta Magna. É a função que tem o dever típico ajurisdicional ou de julgamento, isto é, diminuir os conflitos de interesse, aplicando a lei, quando provocado ou acionado, aos casos concretos, visando a pacificação social. Assim sendo, excepcionalmente, administra, conforme artigo 96, inciso 1, a linha B, organizando suas secretarias,
e legisla, conforme artigo 96, inciso 1, a linha A, elaborando regimentos internos. Saiba, separação de poderes, termo inadequado mais utilizado no texto constitucional, é considerada cláusula pétrea, ou seja, só pode deixar de existir por meio de nova Constituição. Saiba mais. Legislativo, por meio de eleições periódicas a cada 2 anos. Critério geral: ser elegível conforme o artigo 14, parágrafo 3º da Constituição. E para cada nível dessa função, seja federal, estadual, municipal, há critérios específicos. No caso do Legislativo Federal, cargo de senador, ter idade mínima de 35 anos. Cargo de deputado federal, ter idade mínima de 21 anos. Legislativo Estadual, deputado estadual, ter idade mínima de 21 anos. Legislativo Municipal, vereador, ter idade mínima de 18 anos. Executivo, por meio de eleições periódicas a cada 2 anos. Critério geral: ser elegível conforme o artigo 14, parágrafo 3º da Constituição. E para cada nível dessa função, ou seja, federal, estadual e municipal, há critérios específicos, como, por exemplo, idade mínima de 35 anos para o cargo de presidente e vice-presidente da República, idade mínima de 30 anos para o cargo de governador e vice-governador no âmbito estadual, e idade mínima de 21 anos para o cargo de prefeito e vice-prefeito no âmbito municipal. Judiciário, por meio de concurso público. Os judiciários federais e estaduais possuem o seguinte critério: ser bacharel em Direito e ter, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica.